Muito boa noite a todos vocês. É uma alegria imensa estar aqui nesses 2 dias de show na abertura do projeto 7222, meio século de discos históricos. Hoje este palco vai ouvir e receber o álbum do mestre Gilberto Gil, Expresso 2222, que neste ano completa 50 anos e é um dos discos mais importantes da carreira do grande Gilberto Gil. Esse trabalho nasce da privação, da saudade, da tristeza, da distância, porque com o golpe militar de 64 e com o endurecimento do regime em 68, colocado pelo AI-5, Gil é preso por subversão em 69 e depois de liberado, é preso em 68 e depois de liberado em 69, Gil segue junto com Caetano Veloso para um exílio em Londres, onde eles ficam lá durante aqueles anos e produzem alguns trabalhos. Gil, em 71, faz um disco anterior ao Expresso 2222, e depois desse primeiro trabalho que ele grava em Londres, ele tem um outro disco que é gravado lá, e que ele abandona na sua volta ao Brasil já em 72, porque ele tinha a ideia de fazer um disco tipicamente brasileiro. Então, aquele disco que ele havia feito antes já não fazia mais sentido na cabeça dele. É engraçado notar que esse disco é um disco primo do disco Transa. Eles foram lançados no mesmo ano, só que o Transa gravado em Londres, e o Expresso foi gravado aqui em São Paulo, na volta de Gil, no estúdio da gravadora Eldorado. E é um disco brasileiro, com as referências de Gil, que Gil absorveu na sua viagem a Londres, como bom antropofagista que é, tropicalista, né? Absorve todas aquelas referências daquela música que está tendo ali, mas, sobretudo, sendo um compositor brasileiro, do quilate do Gil, do tamanho do Gil, ele faz um disco brasileiro. E é um disco muito íntimo, muito pessoal. Por exemplo, o Expresso 2222 é de uma lembrança que o Gil tinha dos expressos, dos trens, que saíam do interior da Bahia para ir até Salvador, né? Gil fez diversas vezes esse roteiro, esse caminho, e batizou o nome desse disco como se fosse, mais uma vez, mais uma viagem, só que agora uma viagem de volta. Na capa desse disco, provando isso que eu estou dizendo, dessa coisa, dessa viagem tão íntima, a gente vê a foto do filho dele, o Pedro Gil, que morreu de forma assim muito triste nos anos 90, com 19 anos de idade. E na música de Gil, no que a gente ouve musicalmente ali, a gente ouve uma grande revolução. Esse é o 5º disco de estúdio do compositor, e ele tem uma das aberturas mais lindas que eu já vi na minha vida de um disco brasileiro, porque ele abre com a faixa instrumental da música Pipoca Moderna, que é uma música do Sebastião Biano, que naquele tempo, quando o Gil gravou, não tinha letra, e depois vai ser letrada por Caetano em 75, Caetano depois grava no disco Joia, e aqui ela é tocada no disco pela banda de pífanos de Caruaru. Imagina que ele estava saindo de Londres com toda aquela influência europeia, ele abre o disco com a banda de pífanos de Caruaru. Aqui, inclusive, neste show hoje, vai ser rearranjada com pífanos cantando a melodia, com variações em flauta baixo e o ponteado da percussão. Logo depois dessa faixa, ele segue para o Back in Bahia, que é uma faixa incrível, é uma faixa que fala da volta dele, desse retorno, desse encontro, desse reencontro alegre, apesar de tudo, com a Bahia, com a sua terra, e é nessa faixa que a gente já sente a primeira influência clara assim, do rock, né? Tem uma guitarra que é tocada no disco, genialmente tocada, e, inclusive, por isso, hoje, o grupo convidou o grande guitarrista Ricardo Chiavazzoli, que tocou algumas vezes com Gilberto Gil, e essa música é uma música em português, mas que tem melodias, arranjos, harmonias que citam um pouco essas referências gringas aí que o Gil absorveu. Na terceira faixa, ele vem com o Canto da Ema, uma música de João do Vale, que é um sucesso do repertório do Jackson do Pandeiro. E é impressionante porque depois do Canto da Ema, ele entra com outro grande sucesso do repertório do Jackson, que é o Chiclete com Banana, de um compositor também baiano chamado Gordurinha. Eu ontem falei isso e falei somente do Gordurinha porque
eu já ouvi entre alguns historiadores de música dizendo que talvez a Almira Castilho, que é a mulher do Jackson, na verdade não tivesse possivelmente composto essa música junto com Gordurinha, porque o Jackson tinha uma parceria de dizer que tinha que botar o nome dela para que na hora que ele fosse embora ela tivesse jeito de se manter. Então, algumas pessoas acreditam essa música somente como do Gordurinha, outras dividem essa composição entre a Almira e o Gordurinha. Então, está aqui pontuado. E é engraçado que a influência dessa música nordestina a gente encontra em todo o momento do disco, apesar de ter essas influências do rock, né? Essas consequências harmônicas e melódicas, essa escolha muito evidente conceitual do Gil de trazer um tipo de música brasileira, né? É o jeito dele de olhar para o Brasil, um jeito de olhar para a sua infância e de dizer olá novamente ao seu povo. Essa divisão de Jackson do pandeiro, a música de Luiz Gonzaga, o violão de Gil que é tocado, que leva a gente diretamente àquela coisa do tempo cíclico proposto pelo violão do João Gilberto na Revolução que operou na Bossa Nova, e também a influência do reggae, que estava sendo descoberta ali naquele momento, Bob Marley, na rua Portobello Road, em Londres, que é a rua do reggae. O Caetano fez aquela música Nine Out of Ten, né, com descobrindo esse gênero ali naquela rua. O rock dos Beatles, está tudo nesse disco, né? Tudo é reinventado por Gil, ele assimila aquilo tudo e devolve, criando muito a partir daquilo ali, se tornando tão importante quanto suas próprias referências, né? Para vocês terem ideia, ele interpreta um forró do paraibano Abdias dos Oito Baixos, que era marido da cantora Marinês, chamado Sai do Sereno. Nessa faixa a gente tem a guitarra lindíssima do Lani Gordin, com o vocal da Gal Costa. E ele acaba essa viagem desse disco com uma música chamada Oriente. Essa música, um ano depois, vai ser gravada por Elis Regina. Muita gente acha que ela lançou isso, mas a primeira gravação é do Gil. E, para mim, ouvindo o disco e lendo algumas coisas sobre o álbum depois, até conversei com os meninos aqui ontem sobre isso, é uma música que fala desse retorno, desse fechamento, dessa completude, desse reencontro do ser com ele mesmo, do ele e eu, né? E é o final desse percurso desse trem que sai do interior da Bahia, vai de maneira muito dura para Londres e retorna à estação primeira do Brasil. Nesse disco, Gilberto Gil não só ressignifica a música brasileira, como numa resposta alegre do Brasil, exalta a beleza da criação nacional, apesar dos tempos difíceis que viveu. É a resposta do, como diria Machado de Assis, do Brasil real ao Brasil oficial. Hoje, neste palco, iremos receber Carlos Malta, que em 94 fundou uma banda de pífanos com a formação minimalista, o Pife Moderno, com André Ernest Dias, Marcos Suzano, o grande Durval Pereira e Bernardo Aguiar. O grupo une elementos da tradição às linguagens contemporâneas com referências históricas, que são um elo entre a música de câmara e indígena, o jazz e a MPB. Como a voz de Gil é um instrumento marcante, para recriar alguns desses momentos, o grupo também convidou Matu Miranda, que é um cantor e compositor improvisador da voz. Gente, para ter mais informações sobre esse projeto, vocês vão ter os programas que vão ter as informações sobre este show e outros shows também, e sobre todos os shows do projeto 7222, que estarão disponíveis para acesso online por meio de QR Code, que se encontra aí no foyer do teatro. Em breve também em programa físico. E agora com vocês, esse show lindíssimo de Carlos Malta e Pife Moderno, reinterpretando Expresso 2222. Bom show a todos!
Boa noite, São Paulo! Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui, nesse dia tão especial. Nós começamos esse show com essa obra-prima, que é Pipoca Moderna, verdadeiro arauto a anunciar as grandes novidades contidas nesse LP clássico do nosso professor maior, Gilberto Gil, a quem a gente hoje celebra a vida e obra. Viva Gil! Então, eu tinha só 12 anos de idade quando meu irmão chegou com esse disco em casa e seria determinante na minha vida ouvir esse disco. A primeira faixa, Pipoca Moderna, me arrebatou. E ela não tinha a voz do Gil. Nela a participação do queridão era segurar um gravador para a banda performar na frente de um cassete. E é justamente esse som que a gente ouve no LP. Com todas as coisinhas que tem passando pela rua, o burburinho da feira. E a Pipoca Moderna está no nosso DNA. A gente está junto desde 94 e há quase 30 anos essa música faz parte do nosso repertório e é uma obra do nosso saudoso, querido mestre Sebastião Biano, que nos deixou no mês passado, aos 103 anos de idade. Hoje nós temos a alegria de receber nessa plateia alguns bianos, representantes dessa grande banda de pífanos de Caruaru, que vieram prestigiar nosso show. Muito obrigado pela presença. E viva Sebastião Biano! Obrigado, meu mestre. Uhul! Maravilhosos. Obrigado pela presença, queridos. E para seguir, a bordo desse Expresso 2222, eu tenho a honra de estar aqui ao lado desses grandes músicos, meus irmãos de som, que formam o PIF Moderno, que há quase 3 décadas, essa formação maravilhosa. Minha parceira de sopros, Andréa Ernest Dias. Obrigada. Grande Marcos Suzano. Grande Durval Pereira. Grandíssimo Bernardo Aguiar. E para fazer essa banda girar, mais moderna do que nunca, nós vamos ter a presença de um irmão de som que trabalhou comigo durante muitos anos, junto com o Gil, nosso grande guitarrista, Serginho Chiavasoli. Salve, querido. Eita. Beck em Bahia. Uhul.
Botar o disco do lado B agora. Com essa música muito moderna, né? Muito moderna mesmo, chamada Ele e Eu. A gente encerrou esse lado A desse álbum incrível, né? E antes de seguir para o lado B, eu quero registrar que é uma honra e uma imensa alegria fazer esse show nessa casa, nesse templo da música, que é o Sesc 24 de Maio. Aqui coordenado pelo nosso amigo querido e músico, Paulo Casale, que nos convidou para fazer esse projeto lindo. E desde já a gente agradece e muito de coração e damos os parabéns a essa beleza de ideia. Então, há quase 3 décadas, a gente toca nos nossos shows algumas faixas na íntegra, né? E nesse momento, a gente tem a certeza de que a gente está realizando um sonho quase que impensável. Muito obrigado pelo Sesc. Então vamos embora. É o lado B. Vamos embora. Sai do sereno, menino.
Sai do sereno, menino! Que esse forró tá gostoso pra danar. Salve, salve! Salve, seu Gilberto.
Não sei se vocês já se deram conta, mas nós estamos exatos há 200 anos desse magnífico expresso. Estamos antecipando essa coisa. Nós, do Bife Moderno, tivemos a honra de gravar, no ano passado, um disco em homenagem aos 80 anos do Gil. E essa obra foi gravada com a presença do nosso querido Oscar Bolão, que nos deixou no começo desse ano, a quem a gente pede uma salva de palmas aqui. Uhul, Bolão! É muito especial esse trabalho, que conta também com o apoio total do próprio Gilberto Gil, que participou cantando, e ainda fizemos uma música, eu e ele fizemos uma música chamada Chapire. São 40 faixas em 4 álbuns, 2 já estão aí nas redes, né? E hoje em dia a gente não tem o CD, o vinil vem por aí, mas procurem saber, como diria o professor, procurem saber. Tá bonito. Por enquanto a gente lançou a suíte Viramundo e a suíte Tempo Rei. Tem mais 2 suítes, é uma coisa de luxo. Suíte. Agora nós vamos fazer as 2 últimas faixas desse álbum maravilhoso, e são as músicas mais longas do disco, porque nelas o Gil mostra todo o seu virtuosismo na palavra, na canção e no violão. A voz dele é muito marcante nessas faixas, né, justamente pela liberdade e a ousadia que ele tem ao improvisar e interpretar. Assim como o nosso próximo convidado dessa noite, um legítimo discípulo de Gilberto Gil, o jovem talento da nova geração. Convido ao palco Matu Miranda. Vai sonhar com a gente. O sonho acabou. E eu acho que o sonho não acabou, não. Acabou, Matu? Não acabou. Ah, que maravilha. O sonho acabou. Quem não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou. O sonho acabou. Quem não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou. Se quer
Arthur Miranda. Viva o pife moderno, viva Gilberto Gil. Que honra. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que desce. Vê se não se esquece. Pela simples razão de que tudo merece consideração. Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão. Num cargueiro do Lloyd lavando porão. Pela curiosidade de ver onde o sol se esconde. Vê se compreende. Pela simples razão de que tudo depende de determinação. Determine, rapaz, onde vai ser seu curso de pós-graduação. Se oriente, rapaz, pela rotação da Terra em torno do Sol. Sorridente, rapaz, pela continuidade
continuidade do sonho de Adão. Sorridente rapaz, pela continuidade do sonho de Adão. Obrigado.
Andréa Ernest Dias.
Acabou ainda não, gente. Pode sentar. Antes de acabar, eu quero agradecer esse presente. Primeiramente, né, com o mestre Sebastião aqui, agradecer esse presente maravilhoso da Banda de Pífanos de Caruaru, o Samba Matuto. Todo mundo tem que ter esse álbum, de 1969. Maravilhoso. Obrigado, João. Obrigado, querido. E a gente tem que agradecer muitíssimo a toda essa equipe. Dream Team, daqui do SESC 24 de maio. E aí, a nossa profunda gratidão e ao empenho e todo o bom gosto e o zelo que ela cuida dessa produção. Daniele Yannis, eu peço uma salva de palmas. Nossa produtora. Linda! Queridíssima. E essa galera incrível que está fazendo a luz. Silvestre Garcia. O som, Alberto Ranelucci e Janja Gomes. Nosso hold, Arthur Colares. E aos nossos convidados desse show espetacular, Sérgio Chiavasoli, Matu Miranda, Pif Moderno, Andréa Ernest Dias, Marcos Suzano, Bernardo Aguiar, Durval Pereira. Pif Moderno é Carlos Malta, gente. Bom, minha gente, o negócio vai esquentar agora, a coisa vai esquentar. Tchá, 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 tchá. Vamos a palma. Sign back, bring back, sign back, bring back, sign back, back, sign back, bring back, sign back, bring back, sign back.
Benício. É o Benício. Viva o Beni, Beni. Eita ferro. Dale, Suzano. Tem mais uma. Tem mais uma. Vocês querem mais uma? Querem mais uma? Essa tá no álbum também. Todas essas. Pra afugentar o inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno. Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Venho para a festa, sei que muitos têm na festa o Deus Sol como um sinal. Um sinal, eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal, de quintal. Há também um cântaro, quem manda é a Deus a música, pedindo pra deixar, derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar, lá, lá, lá. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno. Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Quero ver essa palma.
quero ouvir. É o Pipe Moderno! É o Expresso 2222! Viva Gilberto Gil! Viva! Ayrton. Viva Ayrton! Ah, nosso querido. É isso, Zé. Obrigado. Lindo, querido.